Boa noite. Percepções. Quanto possível, não te restringe às percepções do mundo físico. Ausculta a vida com as tuas antenas psíquicas. Permite-te emocionar ao ver uma flor que desabrocha ou contemplar a beleza do crepúsculo. Usa o cérebro sem marginalizar, porém o coração. Introjeta-te para que em seguida projetar-te no que te pareça vazio. Não te limites ao que vês, ao que ouves, ao que tateias. É pelos poros da alma que respira no universo e absorves a grandeza da criação. Senhor e Mestre, por Carlos Bacelli e Mon José. Nós vamos fazer uma prece para o início da nossa palestra. Senhor Jesus, te agradecemos essa oportunidade de estudo, Senhor. Te pedimos que esteja conosco nesse momento. Que os nossos amigos espirituais possam nos abrir a mente e o coração para o que vamos aprender hoje. Que a tua paz, Senhor, esteja entre nós e que possamos saber transmitir tudo o que aprendemos aqui, colocarmos em prática, Senhor, para melhor trabalharmos na tua seara. Desde já te agradecemos por tudo e damos início ao trabalho doutrinário da noite. Que assim seja. Hoje nós temos a nossa irmã Valmir de Joinville, conosco pela primeira vez. Olá, para a irmã. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo atraso. Nós pegamos chuva no caminho e pegamos um trânsito muito pesado. E acabei tendo um pouco de problema, que a minha irmã viria junto conosco para poder indicar o caminho, mas ela passou mal, ainda tive que levá-la em casa. Então, a gente teve um pouquinho de transtorno para sair até poder chegar aqui. Bem, o tema que nós preparamos é do Livro dos Espíritos, o texto sobre esquecimento do passado. Quando nós falamos em passado, normalmente a gente pensa, não, é da vida passada, da outra encarnação. Não, passado é tudo que já passou. A viagem que eu acabei de fazer já é passada. Já passei, já passou por ela. Só que nós esquecemos com muita facilidade aquilo que já passou. Se nós perguntássemos aqui no auditório, quem é que lembra o que estava fazendo dia 3 de abril, às 2 horas da tarde? Ninguém vai lembrar. É uma coisa passada que não marcou para nós. Agora, se alguém teve uma consulta médica nesse horário, uma apresentação de criança que teve que ir lá, lógico que vai lembrar. Ele vai dizer, não, eu estava na escola do meu filho, ou eu estava no médico, porque é uma coisa que marcou. Mas essas coisas normais do dia a dia não nos marcam. Assim também são em relação a uma outra existência. Nós não vamos lembrar das coisas não importantes. As coisas importantes nós lembramos como forma de aquela sensação, poxa, parece que já vi isso aqui, ou eu tenho a sensação de que já passei por isso. Então, essas situações é que nós lembramos, ou quando necessitamos, nós lembramos. Mas muita coisa nós temos aquela sensação de que já fizemos, de que já tivemos oportunidade, de que já encontramos uma pessoa. Isso são recordações do passado que elas são vagas. Felizmente, Deus, de uma bondade infinita, Ele nos deu o véu do esquecimento. Por que Ele deu
esse véu do esquecimento. Nós precisamos desse esquecimento para evitar que nós tenhamos vergonha das coisas que nós já fizemos ou que nós nos vangloriemos de coisa que já fizemos. Então, se nós já tivemos uma situação, até na sociedade, uma situação mais avantajada, então nós vamos querer contar vantagens. Ah, eu já fui rainha, eu já fui condessa, eu já fui alguma coisa importante. Agora, se nós lembrássemos que nós fomos uma faxineira, uma lavadeira de roupa, isso a gente não gostaria de estar contando para os outros. Então, por isso que Deus nos deu esse esquecimento do passado, para evitar que nós utilizássemos desses conhecimentos para, ou para nós nos considerarmos acima dos outros, ou para nós nos considerarmos inferiores aos outros. Só que essa situação de esquecimento, muitas vezes, é utilizada para aqueles que não acreditam na reencarnação. Porque daí eles dizem, se nós lembrássemos, se nós tivéssemos uma outra vida e lembrássemos, nós poderíamos aproveitar esse conhecimento anterior para poder melhorar. Mas se nós esquecemos de tudo e não lembramos de nada, como é que nós vamos nos aperfeiçoar se ficou tudo lá esquecido? Mas não é bem assim. A finalidade desse esquecimento é exatamente para nós aproveitarmos, recomeçar como se não soubéssemos nada, não conhecêssemos nada, mas tivéssemos oportunidade de conhecer outras coisas. Se nós não esquecêssemos, então, bom, na vida anterior, eu fui médico, quero ser médico o resto da minha vida, passo uma encarnação, outra encarnação, sempre naquela profissão, mas não sabendo o que faz um engenheiro, um dentista, um pedreiro, enfim, uma outra profissão. Então, nós precisamos desse esquecimento até para poder aprimorar o nosso espírito em outra área. Porque se nós só estudarmos uma única coisa, nós vamos saber muito de nada. Se nós só estudarmos um único assunto, nós nos fossilizamos tanto naquele assunto que nós deixamos de lado os demais assuntos. E daí não temos mais nem condição de conhecer o restante que está à nossa volta, até para a utilidade em todos os sentidos da vida. Nós também temos a oportunidade de esquecer o passado para poder também não nos envergonharmos das coisas que nós fizemos errado e de repente nos depararmos com as mesmas pessoas que nós prejudicamos ou que nós fizemos alguma coisa não correta. Como seria a nossa situação perante nossos filhos, vamos supor, ou nossos pais, se nós soubéssemos que numa vida anterior nós os maltratamos, nós fizemos alguma coisa errada? Será que nós teríamos condição de, nesta existência, ter amor, ter consideração, ter carinho, ter respeito, se nós soubéssemos o que já teríamos passado? Então, esse esquecimento é providencial para podermos ter condição de progredir sem ferir a nossa sensibilidade com relação às pessoas com que nós estamos convivendo. Nós também necessitamos desse esquecimento para podermos aprimorar as novas relações que nós temos. Porque se nós
lembrando do passado. Nós gostávamos muito de uma determinada pessoa, de repente nós não queríamos outra pessoa. Ah, mas eu vivi anos e anos com fulano, e agora vou ter que viver com outra pessoa que eu não conhecia. Então, essa finalidade que nós precisamos para podermos não pararmos na nossa evolução. Nós precisamos continuar sempre na evolução, e essa evolução só se dá se realmente nós tivermos essa oportunidade desse esquecimento. Como uma mãe não reagiria sabendo que aquele bebezinho que acabou de nascer era seu algoz, fez alguma coisa muito mal para ela? Será que ela teria coragem e condições de cuidar, amamentar, educar, amar essa criança? Então, todas essas situações é que Deus nos fez para poder nós progredirmos. Kardec fez uma porção de perguntas, está no capítulo da volta do espírito à vida corporal, quando o espírito retorna. E daí um dos itens que é esse esquecimento do passado, e Kardec fez diversas perguntas para poder entender por que nós precisávamos desse esquecimento. Mas ele também perguntou se há condições de nós sabermos o que nós fomos no passado, a respeito das nossas vidas anteriores, se há possibilidade de nós conhecermos essa vida anterior. E os espíritos respondem que nem sempre é possível nós termos essa revelação. Por mais que os espíritos que estão à nossa volta, nossos anjos da guarda, eles podem até saber, mas nem sempre eles nos revelam. Porque essa revelação poderia mais nos prejudicar do que nos ajudar. Quando nós temos essas vagas lembranças ou vagas recordações de alguma coisa que parece que a gente já viveu, muitas vezes é realmente lembranças do que nós vivemos. E algumas vezes são espíritos que nos mostram durante a noite. Enquanto nós estamos dormindo, nosso espírito está desligado do corpo e tem possibilidades de conversar, de aprender, andar pelo mundo espiritual. E pode receber informações, tanto verbal, na realidade não é um verbal como nós falamos, mas seria mais de pensamento, quanto ele pode ver a sua vida anterior através de uma tela que vai mostrar o que ele já foi. Mas nem todos estão capacitados a ver isso aí e não se perturbar. Por isso que Deus não permite que seja uma coisa normal, comum, que as pessoas saibam das suas vidas anteriores. A pessoa precisa estar preparada para poder aceitar o que ela já foi e as situações que ela está vivendo agora. Então, por isso que ele diz, Deus, na sua infinita bondade, Ele nos dá esse esquecimento. Pela maneira que nós somos, pelos instintos que nós temos, quando nós temos mais facilidade para alguma coisa, então a gente sabe que é alguma coisa já adquirido em nossas vivências anteriores. Então nós já adquirimos, já aprendemos, então tem uma forma de uma intuição vaga daquilo que nós já temos conhecimento. Nós vemos crianças muito pequenas que têm facilidade para matemática, facilidade para música, facilidade para dança, mas eles são muito pequenos, que não daria tempo de, nesta encarnação, eles terem aprendido. Então, é uma lembrança que eles têm da vida anterior. Só que, como eles são crianças, normalmente eles não se atêm a dizer, não, isso aqui é porque eu já fui na vida anterior um músico, ou eu já fui um dançarino, ou eu já fui
um conhecedor da matemática ou de qualquer outra área. Ele simplesmente, não sei, eu sei isso aí, eu já sabia, eu já conhecia. Então, ou seja, a criança traz toda aquela bagagem, só que ela não nomina, ela não dá nome. Não, isso aí eu aprendi em vidas anteriores. Ela simplesmente age. Hoje, quando nós temos alguns problemas na vida corporal, algumas dificuldades, muitas vezes nós achamos que é sempre expiação do passado. Mas nem sempre é expiação. Muitas vezes são realmente expiações de erros que nós cometemos. Mas muitas vezes também são provas que nós pedimos para passar. Assim como nós estudamos aqui para fazer um concurso, para fazer um vestibular, para fazer uma prova qualquer, nós também nos preparamos no plano espiritual para exercer alguma atividade aqui, passar por alguma prova, alguma dificuldade. E quando nós conseguimos transpor essa dificuldade, é um degrau a mais na nossa evolução. Então, quando nós estivermos com algum problema na vida corporal, não vamos pensar, poxa vida, eu estou pagando algum erro que eu fiz. Não, pode não ser. Pode ser alguma coisa que nós escolhemos de livre vontade passar por aquilo para ver se nós éramos capazes. Então, nós estudamos lá no plano espiritual, nos fortalecemos, fazemos o nosso propósito de ultrapassar aquela dificuldade e, quando chegamos aqui, passamos por aquela dificuldade e se nós conseguimos passar tranquilamente, sem nos desesperar, sem nos ficar reclamando contra Deus ou contra nós mesmos ou contra as outras pessoas que estão envolvidas, nós conseguimos passar naquela prova que nós queríamos e conseguimos evoluir. Mas, se nós não conseguimos, fica para uma próxima oportunidade. Nós nunca vamos perder a oportunidade de poder evoluir. Esse retorno ao plano espiritual, ao plano material, muitas vezes é uma escolha, muitas vezes é uma obrigação imposta. Quando nós temos muitos erros, muitas dificuldades, muitos problemas com o nosso próximo, às vezes nós temos essa dificuldade maior no plano espiritual. E a reencarnação é uma forma de nós estarmos protegidos durante um tempo dos espíritos, nossos inimigos. Então a gente vem para o corpo é o nosso lugar tranquilo, que enquanto nós estamos aqui, nós estamos protegidos dos nossos inimigos espirituais. Mas nós temos que fazer alguma coisa de bom para poder não ter uma porta aberta para que esses inimigos venham nos achar aqui do corpo e venham nos obsidiar, perturbar-nos. Então, esse esquecimento do passado é sempre providencial. Esse esquecimento também evita que nós tenhamos problemas com os nossos irmãos, antipatias. Às vezes antipatias gratuitas. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa, não gostei dessa pessoa, não sei porquê, ela não me fez nada, mas eu não gostei. São pessoas que nós já tivemos algum tipo de relacionamento. Por algum motivo, nós tivemos alguma dificuldade e permanecemos com essa dificuldade. Não conseguimos ultrapassá-la. Muitas vezes nós somos colocados no mesmo caminho exatamente para ver se a gente quebra essa situação de antipatia. Muitas vezes a gente vê, poxa vida, não gosto daquela pessoa. Mas depois a gente, por força das circunstâncias, é obrigado a conviver com a pessoa. Ou por causa do trabalho, ou por causa de família, ou por alguma situação qualquer que nós somos obrigados
a permanecer juntos, aí a gente acaba se conhecendo melhor e acaba tendo uma boa amizade. Então aquilo que era uma antipatia gratuita no início, acaba se tornando uma boa amizade, uma boa simpatia. Então, nós conseguimos transpor aquele problema. O esquecimento do passado fez que nós só tivéssemos um relâmpago assim do problema, tendo aquela antipatia gratuita. Mas depois nós conseguimos superar. Então, todas essas situações que nós passamos aqui na Terra, elas são consequências daquilo que nós somos ao longo de toda a nossa vida de espírito. Tudo que nós fazemos nesta existência, nós levamos para o mundo espiritual. Tanto as coisas boas, quanto as coisas menos felizes que nós cometemos. Lá, nós percebemos melhor esses erros e procuramos fazer um propósito, não incorrer no mesmo erro. Mas voltamos para cá e nem sempre nós conseguimos. Então a nossa vida é lá e aqui, lá e aqui, lá e aqui. É uma vida única, com existência no plano espiritual, no plano material, e por isso que algumas coisas a gente lembra como flashes e algumas a gente esquece, a gente deixa de lado. E também é a grande oportunidade dos trabalhos em outras áreas. A gente fala com relação a gostar das coisas, até uma frase bastante usual, que seria do azul se todos gostassem do vermelho ou vice-versa. Então, que seria do nosso progresso se nós permanecêssemos num único estudo, numa única profissão? Todas essas vidas, vem para a Terra, volta para o espaço, vem para a Terra, volta para o espaço, numa única profissão. Então nós não estaríamos evoluindo, porque o espírito só se torna um espírito evoluído no momento que ele conhece, que ele desenvolveu toda a parte intelectual e desenvolveu toda a parte moral. A parte intelectual é os conhecimentos de diversas áreas. Por isso que as pessoas precisam de mais de uma existência para poder se desenvolver intelectualmente. Porque numa única existência nós não teríamos condições de estudar tudo que existe. Pelo último ano que passou agora para vestibular, tinha 800 e poucos cursos à disposição dos vestibulandos. Então, se existem 800 e poucos cursos, é lógico que ninguém tem capacidade de fazer todos esses cursos para poder conhecer tudo. O espírito evoluído, ele conhece tudo. Então, nós necessitamos de diversas encarnações. Por isso que essa volta, nós precisamos esquecer um pouco o que nós já fomos para aprender as coisas novas. Este capítulo, como um todo, Kardec trabalha a reencarnação. Ele vai trabalhar não só esse esquecimento do passado, mas ele vai trabalhar toda a parte da reencarnação. Como é que o espírito se prepara para retornar? Como é que o espírito retorna ao corpo? O momento da preparação, ele se aproxima dos pais, ele se aproxima mais da mãe, enquanto a mãe está grávida. A encarnação, propriamente dita, só se dá no momento do nascimento. No momento da concepção, o espírito já está designado para aquele corpo. Ele não vai ficar designado para meia dúzia de corpos. Ele vai ficar determinado para um corpo só, na hora da concepção. Mas ele vai ficar ali procurando se aproximar da família, principalmente da mãe, mas ele só vai completar a encarnação no nascimento.
É a hora que ele realmente está unido, o corpo e o espírito, é a hora que ele nasce. Kardec também trabalha nesse capítulo sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. Como ele aprende, quais as circunstâncias para ele aprender, por que existem pessoas que não têm capacidade de aprendizado, por que tem doenças que mutilam o corpo, mas tem doenças que mutilam a alma, e nessas a mente fica obnubilada e que não tem condições de aprendizado, não tem condições de desenvolver intelectualmente, mas é uma dificuldade do espírito por algum tipo de problema anterior. Depois ele vai trabalhar também a influência do nosso organismo, o que o nosso corpo está dando de condições para o nosso espírito. Um corpo perfeito, ele dá muito mais condições de desenvolvimento do que um corpo atrofiado, principalmente se for atrofiadamente, porque o espírito pode estar lúcido, mas não tem aparelho suficiente para desenvolver aquilo que ele aprende. Mas são dificuldades que às vezes o próprio espírito pede e às vezes o espírito é constrangido a nascer num corpo deformado exatamente para ele valorizar aquilo que ele prejudicou, inclusive prejudicando a si próprio. Ele também trabalha sobre o idiotismo, a loucura, a infância, a necessidade da infância. Todos nós temos a necessidade da infância, exatamente porque todo mundo acha lindinho uma criança, maravilhoso, um bebezinho, como é bonitinho. Então ele desperta o nosso sentimento mais nobre, com um bebezinho tranquilo, que não fala, só sorri ou só chora quando precisa de alguma coisa, mas ele não vai nos agredir verbalmente, ele não vai teimar conosco no sentido de nós pedirmos para ele fazer alguma coisa e ele não fazer. Então, há necessidade desse período de infância para um melhor aprendizado, porque como nos deixa mais sensível para tratar com as crianças, nós com mais facilidade podemos ensinar as coisas corretas. Por isso, a grande responsabilidade do adulto, dos pais, dos professores, porque vão burilar esse espírito que está numa fase receptiva, que ele aceita com mais facilidade os ensinamentos que lhe são dados. Por isso que a gente diz, a criança aprende com facilidade enquanto é pequeno, depois de adulto é mais difícil. É até o ditado, é pequenino e que se torce o pepino. Por quê? Se nós deixarmos a criança fazer tudo o que ela quer enquanto ela é criança, não, agora ela é pequena, vamos educar quando ela for maior. Daí a gente não educa mais. Se não for educado no início da infância, ter limites, ter horário, ter disciplina, dificilmente vai conseguir fazer isso na adolescência ou na vida adulta. Depois Kardec também trabalha sobre simpatias e antipatias e, finalmente, essa parte do esquecimento do passado. Então nós vemos que para a reencarnação de um espírito não é algo tão simples. Então é uma grande oportunidade que nós temos, a vinda ao corpo. Porque enquanto nós estamos no plano espiritual, nós só aprendemos a teoria. A teoria é muito bonita. Nós aprendemos como deve ser feito, a parte ideal, de como chegar a essa evolução, a esse progresso necessário, mas nós só vamos pôr em prática quando nós estamos na vida física, quando nós estamos encarnados.
Porque a teoria nós aprendemos no plano espiritual. Na prática nós vamos fazer aqui. Então, sempre a teoria é muito mais fácil de aprender do que a prática. Vocês podem ver até na escola, quando a gente, aqui todos nós, já passamos dos primeiros anos escolares, mas a gente lembra que a gente estudava. Não, agora eu já sei tudo. Chegava na hora da prova, que era a prática, poxa vida, errei aquela conta, errei a tabuada, não me lembrei na hora, errei aquela palavra, faltou acento. Então, ou seja, nós estudamos a teoria, mas é na prova que nós vamos ver se nós realmente aprendemos. Então, nossa situação de espíritos, nós temos um início. Deus nos criou todos simples, ignorantes, com possibilidade de aprendizado. Agora, cada um vai fazer o seu progresso, à sua maneira, à sua moda. Alguns mais rápidos, outros mais devagar, dependendo de como seja a pessoa, mais dócil ou mais brava, mais difícil. A gente vê pelas próprias crianças, quando elas estão na escola. A criança mais dócil, ela aprende com mais facilidade. A criança mais agitada, ou a criança mais violenta, ela tem mais dificuldade. Então, essa docilidade da infância que é necessária para esse aprendizado. Eu esqueci de perguntar qual é o horário de vocês. Até 10 para as 8, 9. 10 para as 9. Tá. Normalmente, eu não tenho capacidade de falar durante muito tempo, que eu tive um problema de garganta, fiquei 36 dias sem voz, então eu preciso cuidar um pouco para não abusar demais da própria palavra. Mas, enfim, o importante é que nós saibamos que todos nós, independente de querer ou não querer, nós vamos reencarnar. Mais tempo, menos tempo, alguns espíritos não querem vir, ficam demorando, vai chegar uma hora que eles necessitam, compulsoriamente, acabam tendo de vir. E outros não reencarnam porque estão ajudando outros espíritos no plano espiritual. Alguns preferem esperar outros espíritos que estão muito atrasados se melhorarem para poder vir junto novamente. Então, cada um vai ter oportunidade de progresso de acordo com a sua capacidade de aprendizado e de prática. Mas é importante nós sempre lembrarmos que Deus fez as coisas sempre certas. Se Ele nos dá esse véu do esquecimento, se Ele nos dá essa possibilidade de podermos progredir cada vez mais, sem ficar carregando todo o fardo de um passado, lembrando tudo, é porque Ele achou que era a melhor coisa para todos nós. Se nós fizermos uma comparação com a nossa vida aqui na Terra, que seria de nós se tivéssemos que carregar tudo o que a gente acabou de aprender em todas as circunstâncias, ou acabou de receber a informação? Ah, você leu uma placa na rua, você carrega aquela informação. Você viu um telefone, carrega aquela informação. E vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora que você não lembra de mais nada. Porque nós não temos essa capacidade de guardar todas as coisas. Então nós também não temos capacidade de carregar nas costas todo o nosso saquinho de problemas. Às vezes até os problemas desta encarnação nós temos dificuldade
de transportar de um lado para o outro o peso dos nossos problemas. Muitas vezes a gente diz, não, quando você vem na casa espírita ou em qualquer lugar de oração, deixa lá fora o teu saquinho de problema, e quando você sair daqui, você pega de volta, põe nas costas. Se você conseguir, enquanto você está orando, você diminuir o peso daqueles problemas, perdoando, orando por alguém que você sabe que está doendo, lembrando de uma pessoa que necessita de uma oração, de repente, quando você sai, o teu saquinho está 1 quilo, 2 quilos mais leve. Então, essas coisas que nós não precisamos ficar guardando, os ressentimentos, os problemas que nós já tivemos, porque todos nós, aqui na Terra, temos problemas. Se nós não tivéssemos problema, não estaríamos num mundo de provas e expiações. Então, o próprio mundo já é conturbado. Por mais que a gente diga, não, a minha vida é tranquila. Mas nós temos os problemas de saúde, nós temos os problemas familiares, nós temos os problemas profissionais, nós temos os problemas financeiros, até às vezes não é nem uma questão da pessoa ser desorganizada. Às vezes a própria contingência da vida, da maneira como a política mexe, as crises econômicas, que mexe com todo mundo, independente da posição que a pessoa tenha de cuidados ou não. Basta a gente ver esses grandes desastres que nós tivemos agora bem recente aqui em Santa Catarina, lá no Nepal, que as pessoas estão tudo bem, numa boa, na sua casa, tranquilo, e de repente perde tudo. Então, ela não fez nada no sentido de dizer, não, ela se descuidou, ela não fez o que era preciso. Não. As forças da natureza vêm e castiga todos, independente da sua preparação anterior ou não. Então, a gente vê que o próprio mundo nosso, ele é cheio de contingências que nós não sabemos o porquê, que umas pessoas passam e outras não. Às vezes uma pessoa está no lugar e não sofre, outra está no lugar e sofre. Então, pela própria natureza do nosso mundo, ser um mundo ainda inferior, é que nós temos esses tipos de problema. Graças a Deus que nós não lembramos o porquê. Já pensou se todas essas pessoas que estão passando por essas dificuldades de clima, de vento, de chuva, se elas soubessem por que elas estão passando por isso, o que elas fizeram lá no passado, o que elas causaram lá no passado, para hoje estar sofrendo algum tipo de problema, então a pessoa teria, além do sofrimento atual, da própria dificuldade que todos estariam passando, ainda tem que lembrar, não, mas eu estou passando por causa disso, por causa daquilo. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas até que não têm muito conhecimento da doutrina espírita gostam de falar, não, vocês que são espíritas acreditam na reencarnação, então, se você está com tal dor, é porque você fez tal coisa lá na vida anterior. Mas não é assim automático de dizer, não, lá ele bateu em alguém, agora ele vai se machucar aqui no mesmo lugar do corpo. Não existe isso. Nós passamos por dificuldades porque nós já tivemos outras dificuldades. Nós não precisamos nem ir para outras encarnações. Basta a gente começar a voltar nesta mesma existência e começar a lembrar de todas as pessoas que já passaram na nossa vida. Às vezes são coisas pequenas, coisas mínimas, mas que marcaram a nossa vida. Uma briguinha da escola, lá de criança, que um machucou o outro, um caiu e quebrou um pé, quebrou uma mão. Então, são coisas assim, que são próprias da nossa vida aqui na Terra,
mas que causam problema. E se nós formos dizer, não, agora é consequência daquilo ali, seria muito mais complicada a vida para nós. Por isso que Deus deu esse esquecimento maravilhoso para todos nós. Em qualquer circunstância da vida, esquece as coisas, tudo passa. Os problemas passam, as dificuldades passam, mesmo as coisas boas passam. O melhor verbo que nós temos na nossa linguagem de português é o verbo passar. Porque passam todas as coisas. Daqui a pouco essa chuva passa. Daqui a pouco, aquelas pessoas que sofreram por causa do tufão vão reconstruir a sua vida. E passou, já passou. Aqui em Joinville, aqui em Santa Catarina, quantas cidades já tiveram problemas de enchente? E passou. Então, tudo passa na vida. Mas nós não precisamos ficar guardando tudo isso aí, rememorando e sofrendo de novo. Quando dizem que recordar o passado é sofrer duas vezes, é porque se nós ficarmos relembrando tudo que é coisa negativa, realmente nós vamos sofrer duas vezes. Agora, nós podemos também recordar e nos alegrar muitas vezes. Mas todas as coisas passam. Então, se tudo é passado, vamos esquecer esse passado. Só tirar proveito das coisas boas, das coisas que são úteis para o nosso progresso. Tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós aprendemos, continuam sempre no nosso espírito. Nós podemos esquecer aqui na Terra, porque o nosso corpo físico tem mecanismos de destruição que fazem com que nós esqueçamos muita coisa. Até por causa dele, o tempo de idade, as pessoas já mais idosas vão perdendo parte dos neurônios, vão endurecendo esses neurônios, tendo dificuldade de lembrança. Mas também algumas doenças que acabam afetando as encefalites, as meningites, elas afetam a memória e a pessoa não lembra mais daquilo. Mas continua vivendo. Passou aquilo, mas continua vivendo. Mesmo as pessoas mais doentes, com as doenças piores, como o caso de Alzheimer, que a pessoa vai perdendo a memória. Primeiro a memória recente, depois a memória média, depois a memória antiga, e depois não lembra absolutamente mais nada. Mas elas continuam vivendo. Como espírito, talvez até elas sofram bastante pelo fato de não conseguir lembrar. Mas em termos físicos, o esquecimento em si não faz elas sofrerem. Elas simplesmente não lembram das coisas. Mas não é uma coisa assim que diga, não, ela está sofrendo por causa disso. Não, passou aquilo ali, foi um passado para ela que já não... É como se fosse apagando cada vez mais. E nesse sentido, nós temos que aprender com relação às coisas negativas. Vamos passar uma borracha, esquecer tudo, terminar com todos esses problemas que nós já passamos e vamos, cada dia, recomeçar só com as coisas boas. Que a paz continue com todos. Obrigada.